Fala, turma, de novo aqui na maratona de live, só com gente muito boa. E agora eu vou falar com o Rafa Falcão. Já estava chamando o Rafa Falcão de Rafa Prado, porque no dia do Gary Vee eu encontrei, fui convidado pelo Rafa Prado. Estou aqui trocando as bolas. Tomar uma aguinha para chamar o meu convidado de hoje, que é um cara, nossa, que eu sigo e que tem muitas coincidências que ele não tem a menor ideia dessas coincidências. É a primeira vez que a gente vai se falar, mas ele não tem ideia da quantidade de coincidências que ele tem da vida dele com a minha vida, e eu estou muito contente recebendo esse cara aqui com a gente. Já chamei, ele vai entrar. Show de bola, Rafa, como é que você tudo tá? bem, querido? Tudo bem? Prazer E você? super grande conhecer. E eu queria dizer o seguinte, Rafa, eu estava falando agora pro Paulo Faustino, que é um dos caras que eu super admiro na área de marketing, como Deus é bom com a gente, que vai colocando pessoas muito bacanas no caminho. E eu estava falando que o Dicas Digitais foi o primeiro perfil de marketing que eu segui, e foi assim, é o perfil que eu coloquei notificação, e toda vez que você posta eu vejo do tamanho de relevância que tem. E assim, eu queria falar, Rafa, antes da gente começar a falar de marketing, eu passar para você o tanto de coincidência que tem. Primeiro, eu recentemente comecei a ver que você colocava Paraíso das Águas, Paraíso das Águas. Será que esse cara é de Maceió? E aí eu pensar, você é de Maceió, eu sou alagoano também, sou de Maceió. Que legal, Você cara. teve uma participação efetiva no Sebrae. O único Isso. emprego que eu tive na minha vida de carteira assinada foi no Sebrae. O Sebrae mudou minha vida. Eu fui do Sebrae de Alagoas, conheço toda aquela turma. Paulinho da Tracto aí. Beijo grande, Estamos Paulinho. juntos aqui. Paulinho é parceiro nosso aqui. Então, aí depois eu vi do Conage, quando você mandou um pouco falando sobre você, eu fui vice-presidente do Conselho de Jovens Empresários, lá com Carlos Caramba, Fernes, enfim, muita coisa junto. E no final das contas, cara, ontem, aliás, quinta-feira, você fez uma live com uma pessoa que eu amo de paixão, que é uma prima minha, que é a Gilca Mafra, que é a Kika. Caramba. E quantas coincidências tem. Agora, olhando tudo, cara, que você tem, pós-graduação, mestrado, então eu queria saber o seguinte: quantos anos você tem, cara? Cara, eu tô com 34 anos de idade, mas eu digo... Qual é a que fórmula aqui? Porque você tem cara de moleque. Cara, eu acho que é o sertão, né? Que eu sou sertanejo do sertão alagoano, de Santana do Ipanema, e eu gostava muito de comer cuscuz, então deve ser isso, né? Puta, eu como cuscuz quase toda noite. Cuscuz que deixa a gente mais novo. Cuscuz com ovo. Não está funcionando para mim não, viu, Rafa? Rafa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Me fala como você criou Dicas Digitais. Quem não está vendo, quem não segue o Dicas Digitais tem que seguir. Fala um pouco para mim como foi que você criou, há quanto tempo, qual foi a sacada que deu e porra, como é que você conseguiu, como você consegue, hoje você tem um time, mas no começo certamente você não tinha, como é que você consegue ter tanto conteúdo bacana? Vamos lá. Primeiro, com Dicas Digitais, eu trabalhei muitas estratégias de videogame no Dicas Digitais. Então, quando eu era mais novo em Santana, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha uma locadora de videogame. E essa locadora de videogame, ela financiou meus estudos. E ela despertou meu pensar criativo para trabalhar várias temáticas. Então, o que eu aprendi lá atrás, eu trouxe para o Dicas Digitais. E aí eu entrei no Sebrae em 2013 e de cara o pessoal viu que eu tinha facilidade com digital e me passou um projeto chamado Sebrae Digital. 6 meses depois eu estava representando o Nordeste no Comitê Nacional de Gestão dos Canais Digitais do Sebrae Nacional. E aí eu comecei a fazer consultorias de 1 hora para empresários. De repente eu não tinha mais agenda. Então eu fazia 8 consultorias por dia, era até difícil fazer xixi no banheiro, para você ter ideia. Porque... Sou eu nessa live, viu, Rafa? Oi? Sou eu nessa live. Não estou conseguindo Então você nem no nessa banheiro live. fazer xixi.
E aí eu fazia todas essas consultorias e o pessoal perguntava assim, Rafa, onde é que eu vou continuar com tudo isso? Aí eu criei o Dicas Digitais em 2016, depois de ter feito aí, pelo menos pelo Sebrae, em 2016, já tinha feito umas 300 consultorias naquele ano. Aí eu fiz para ajudar as pessoas que iam para a consultoria continuar tendo conhecimento. Então, o Dicas Digitais surgiu em outubro de 2016 para ajudar as pessoas com conhecimento digital. E de lá para cá, aí eu comecei a fazer palestra, fazer treinamento. E a gente sabe, você trabalhou no Sebrae, a gente tem um código de ética que você não pode sair fazendo palestra, fazendo treinamento por vários locais sem ser o Sebrae. Então, o que aconteceu? Em janeiro de 2018, eu pedi demissão e virei um empreendedor digital. E hoje eu faço palestras, treinamento em todo o Brasil, ajudando muita gente. Meus cursos online, muita gente fazendo, meus treinamentos presenciais também. Estou como diretor de comunicação da Confederação Nacional de Jovens Empresários do Brasil. E, enfim. E Você toda conheceu essa o Carlos jornada. Kebs, não? Oi? Você conheceu o Carlos Kebs, não? Não, O Carlos Carlos Keb foi um não. dos fundadores do Conage. A gente Mas não bacana. chegou a se bater ainda, não. Mas aí. Não, você não Aí eu. estava nem. Isso é, eu tinha 25, você tinha 15. Tinha 22, você tinha 12. Então. Tava distante, né? E hoje Mas você aí eu. roda. Agora, o que é que. Vamos lá. É bacana falar com você disso, do tema do digital, porque além de você ser um profundo conhecedor, você criou um perfil com 500 mil de pessoas. Né? Então, você mostra a cobra, como diz na nossa terra, você mata a cobra e mostra o pau. Isso. Né? Então, beleza, certamente, eu não sei qual foi as estratégias que você utilizou, e eu queria ouvir um pouquinho disso daí, mas o conteúdo é muito relevante, eu não sei quanto de grana você colocou para crescer esse conteúdo, mas fala um pouco. E para quem está começando, se posicionando, imagine o beabá, começando do D0 com um seguidor até o 500 mil de seguidores. Conta como foi essa trajetória e o que você fez. Bom, a primeira coisa é que você tem que ter a ideia de que quem ajuda as pessoas vende mais. Quanto mais você ajuda, quanto mais você passa conteúdo, mais instaura o que a gente chama de gatilho da reciprocidade. As pessoas ficam te devendo favores e vão comprar de você. Então, hoje, se você for pegar no Brasil, e eu acho que até uns perfis do mundo, um dos maiores perfis de marketing do mundo, assim, é o Dicas Digitais. Por quê? Porque eu não fiz nada com tráfego pago. Só foi Você não fez? orgânico. Você não está de brincadeira. Nada de tráfego Você pago. nunca fez nada de tráfego pago? Nada de tráfego E pago. em 2 anos você tem 500 mil de seguidores. 2 anos, uns 3 anos e um pouquinho. Porque é justamente isso, Peixoto, que eu trago para as pessoas. O Dicas Digitais, ele é um grande xadrez. Então, é como se eu estivesse jogando um jogo aqui. Eu tenho publicações para cada uma das situações. Eu tenho publicação para ganhar seguidor, eu tenho publicação para vender, eu tenho publicação para construir autoridade. Então, eu tenho uma estratégia e eu vou mexendo nas minhas pecinhas do xadrez. E cada vez que eu faço isso, eu consigo gerar resultados. Mas a principal lógica é que todo o conteúdo do Dicas Digitais ele tem que oferecer quick win, ou seja, pequenas vitórias na cabeça do cliente. Então a pessoa tem que ver um conteúdo do Dicas Digitais, ele tem que sair mais motivado, ele tem que ter a ideia que aquilo ali transformou o dia dele, ele tem que colocar aquela dica em prática. Então quando eu faço isso, quando eu ofereço essas pequenas vitórias, aí a audiência ela começa a me seguir, a ser fã do que eu estou postando, e como isso tem a reciprocidade. Então, no começo do Dicas Digitais, era eu sozinho. Hoje eu já tenho uma equipe aí com quase 10 pessoas. Mas no começo, era eu sozinho publicando, trabalhando as estratégias e fazendo. E aí a dica que eu passo já para quem quer começar, quem está buscando isso. O conteúdo ele tem que saber, ele tem que sair de quem está por trás do negócio. Você não pode pegar assim, contratar uma agência e deixar 100% do planejamento com a agência. Você não pode contratar uma pessoa e deixar 100% com ela. O conteúdo tem que sair do cabeça. E a partir daí, eu comecei a entregar uma promessa. Então, se você pegar lá no Dicas Digitais, há 3 anos que eu posto 3 conteúdos diários. Então, isso é minha promessa, minha super promessa. Então, o cara entra de manhã, de tarde, de noite, tem conteúdo do Dicas Digitais. O que é que acontece? O cara, poxa, isso aqui é o que eu estou precisando. Porque tem um conteúdo que vai direto na ferida dele, nas dores dele, e
com certeza, eu consigo crescer e me posicionar hoje como uma das principais referências no Brasil através do conteúdo. Então, Não sei se só do Brasil, viu? Sinceramente. Se você começasse a fazer posts em português, inglês e espanhol, você fatalmente, e aí fica uma sugestão, se é que eu posso dar, mas assim, fatalmente você ganharia notoriedade global. Porque, de fato, pessoal, quem não segue, siga. Que impressionante. Agora, eu queria... Você fez uma coisa na sua live, numa das lives que eu assisti suas, e você disse assim, ó, tem X seguidores, vamos passar para não sei quantos seguidores. E aí você foi passo a passo, fazendo algumas coisas, e o negócio aumentou muito. Vamos fazer com essa live. Como é que a gente faria com essa live? Vamos lá. Para aumentar aqui a visualização. Sempre quando acontece o seguinte, quando eu faço a live só com dicas digitais, vai ter mais audiência, porque a notificação do push é maior. Então, quando eu estou entrando na sua live, aí ele ativa a notificação do push, mas como já tinha muita gente assistindo outras lives, aí não receberam. Então, existem algumas técnicas para a gente aumentar essa ativação, para ganhar mais seguidores, por exemplo. Uma técnica seria você sair da live e entrar novamente. Então, justamente, às vezes, quando você faz isso, você começa a aumentar ao participante, porque ativa de novo aquela notificação. Ó, Dicas Digitais está ao vivo, Peixoto está ao vivo. E aí você consegue... Mas se eu sair, não acaba a live, não? Se você sair, acaba. Mas agora, se eu sair e voltar, aí ela continua. Aí ativa a notificação de push de novo para a galera, e aí a galera continua na live. Então, se eu fizer isso aqui agora, vai aumentar aí para 200, 300 pessoas. Aí tem uma outra estratégia também, que é subir os coraçõezinhos, né? Então, quanto mais corações você manda aqui, quanto mais curtidas você tem aqui na live, mais essa live vai ser entregue. Então, sempre peço aí, galera, sobe os coraçõezinhos aqui. Coloca o seguinte, vai todo mundo ter um azar gigante, porque assim, é só na ameaça, viu, o Rafa? Tem que ser na ameaça. Você vai ter um azar gigante. Aquilo que você tem medo de acontecer, vai acontecer se você não meter coraçãozinho. Então, é pelo amor, pela dor. Tá? Então, vai no coraçãozinho, vai no coraçãozinho. O que mais, Rafa? Aí, a outra tática que eu faço, que gera muito engajamento, é compartilhar a live. Então, galera, você que está acompanhando aí, eu vou até fazer isso agora também. Clica nesse aviãozinho aí que tem embaixo e compartilha para pelo menos 10 pessoas, para que essa live chegue para mais pessoas. E isso a gente consegue aumentando muito o nosso alcance aqui na live. E uma outra coisa é que eu quero saber também, vocês estão acompanhando aí, me fala de qual cidade você está vindo aí, de qual estado. Fala para a gente aqui nos comentários, porque a gente vai quer saber onde é que está a nossa audiência, né, Peixoto? Onde é que vocês estão vindo para a gente tá vendo onde é que o pessoal tá acompanhando aqui a nossa live. O pessoal que tem medo tá até com calo no dente aqui. No dente não, no dedo. O pessoal tá com medo aí. Vamos lá. Tá vendo? O pessoal de Maceió, de Jampa, um abraço. Uma pessoa... Deve ser BH, Sumaré, São Paulo, Paraíba, gente de todo lado. São Paulo, minha querida amiga Tânia Capela. Então, são coisas que você vai fazendo para criar mais relevância, né? Isso. Aí eu vou crescendo o engajamento da live. Só que também tem outra sacada. Se você quer aumentar, isso a gente chama até de hacks, né, que são técnicas. Se você quer aumentar a visualização da sua live de um dia para o outro, você tem que estar muito forte nos stories. Então, você tem que ter uma visualização muito legal nos stories. Então, a dica é, você que está fazendo stories agora para aumentar a sua visualização, coloca aqueles 2 stickers, o Fique em Casa e o Agradeço. Então, coloca o Fique em Casa e o Agradeço. Isso já vai aumentar bastante a sua visualização. E tem uma técnica matadora que eu aplico quando eu quero aumentar a minha visualização nas lives, que é fazer o seguinte. Eu coloco um quiz sobre o meu assunto. Então, eu coloco, por exemplo, 10 perguntas sobre marketing digital. Aí a pessoa responde. Quando eu jogo esses botões de interação, eu começo a ranquear melhor no alcance. Então, eu coloco nos stories 10 perguntas sobre marketing digital. Aí o pessoal interage. Mas, geralmente, eu consigo interações assim de 1000 interações em cada pergunta. Que eu faço quiz, aí o pessoal interage bastante. Aí depois eu solto 10 enquetes com um gabarito explicando o que é que eu coloquei ali naquela pergunta. E isso faz com que eu aumente de um dia para o outro, às vezes 100% da minha visualização. Então, eu faço muito essas estratégias de engajamento, inclusive nas minhas publicações também. Nas minhas publicações eu tenho algumas técnicas também. Dos primeiros 20 minutos, eu estou fazendo algumas interações
para o algoritmo ele me pulverizar, para me jogar para mais pessoas. Então, isso tudo eu Que faço tipo de bastante. interações são essas, Rafa? Quando você acaba de publicar, os 20 primeiros minutos são cruciais para a sua estratégia. E aí, o que é que eu faço muito? Eu vou lá, eu curto, entro com outros perfis que eu tenho. Eu tenho mais 4 perfis aqui no Instagram, perfis comerciais. Então, eu entro, curto, comento, compartilho por direct e salvo aquela publicação com aqueles outros perfis que eu tenho. Aí, isso faz com que eu tenha mais alcance. Então, ao invés de se preocupar com curtida, comentário, se preocupa com itens compartilhados e os itens salvos, porque assim você vai conseguir crescer bastante nas suas publicações. Muito bom. Tá? Olha aí, eu estou aqui anotando, tá? tá? Eu estou anotando aqui, eu estou anotando que eu estou querendo aprender com você. Vamos lá, Rafa, você falou que você tem quatro perfis e tal. Eu queria ir para o Rafa lá no... Eu não sei quando você começou a ter time, mas quanto tempo demorou para você ter time? Para fazer o quê? Esqueci. Para você começar a ter time, né? Você no primeiro sim, estava para começar sozinho. a fazer time. Você quanto tempo? Passou um ano sozinho? Tem alguns marcos importantes. Então, vamos lá. Como eu estava no Sebrae, eu não podia vender, principalmente aparecer no Dicas Digitais, eu fiz o Dicas Digitais meio que anônimo. Então, ninguém sabia quem era o dono do Dicas Digitais. Marco Vieira nem sonhava que você estava... Nem sonhava. E essa foi uma das decisões que eu queria aparecer, queria mostrar minha cara, mas eu estava com tudo isso. Não podia aparecer por causa do Sebrae. Então, o que é que eu fiz? Eu demorei exatamente 1 ano, 3 meses e 26 dias para fazer minha primeira venda digital. E aí, quando eu fiz a minha primeira venda digital, de imediato, no outro mês eu já contratei um designer. E aí eu comecei. Então demorou 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, nesse 1 ano e 4 meses, você estava no Sebrae ainda? Estava no Sebrae. Começou em outubro de 2016, o Dicas Digitais. Então, quando eu saí do Dicas Digitais, em março, eu contratei uma pessoa em 2018. Então, nós estamos falando de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. Nesses 6 meses, como era a sua rotina? Fala pra gente. Porque, assim, é muito... Penso quem está assistindo a gente e vê 500 mil seguidores, cara, é muito distante de muita gente que está nos assistindo aqui. Né? É muito... As pessoas olham e falam, putz, é muita coisa, não faz sentido, né? Eu não consigo nunca isso. Tem as crenças limitantes da gente, né? que fica pensando isso. E, na verdade, não é bem assim. É uma questão de estratégia, de foco e de visão de longo prazo. Isso. Né? Então, nesses 6 primeiros meses, você continuava trabalhando no Sebrae. Isso. Né? Foi outubro de 2016 e eu comecei até em março de 2018. Então, foram 1 ano e um pouquinho trabalhando sozinho ainda no Dicas Digitais. Então, o que é que eu fazia? Como eu estudava muito, principalmente para atender as pessoas na consultoria, então eu acelerei meus estudos, Peixoto. Eu fiquei um cara que tinha rotina de estudos forte. Então, eu fazia curso, eu fazia treinamento, eu já lidava com isso o dia todo. E uma grande forma, que tem até a pirâmide de Glasser, que fala, a melhor forma de você aprender é compartilhar. Então, quando eu trabalhava... Compartilhar, pessoal, que o Rafa, eu sei que vocês entenderam, mas só reforçando, o Rafa está falando em compartilhar, né? E no botãozinho de compartilhar, como você deve fazer agora, e compartilhar isso com outras pessoas, não. Ele está falando em ensinar. Compartilhar isso. De ensinar conteúdo, de compartilhar conteúdo. Então, nessa sacada, eu comecei, primeiro eu fiz a minha promessa. Então, minha promessa seria 3 conteúdos diários e eu segui isso à risca. Mesmo quando eu não tinha um design legal, mesmo quando eu fazia minha publicação no Tracto, por exemplo, mesmo quando eu estava fazendo todas as minhas estratégias. Então, eu comecei a entregar 3 conteúdos diários. E essa promessa foi uma super promessa, porque realmente fazia sol, fazia chuva, Réveillon, eu estava de férias e estavam os 3 conteúdos lá, acontecesse o que acontecer. E a partir daí... Desculpa estar interrompendo, mas, Rafa, me perdoe de fato, você e os ouvintes estarem interrompendo, mas acho que é importante pontuar algumas coisas. Quando você fala do Tracto, por exemplo, que é o Canvas brasileiro, que é dos meninos lá de Maceió também, que são o Paulinho, que é fantástico, a qualidade é muito boa. Não era, talvez, tão personalizada como é hoje. Né? Como é hoje. Mas a qualidade até é muito hoje profissional. Eu utilizo o Tracto. Até hoje eu utilizo o Tracto com outras ferramentas que eu tenho uma equipe de design. Até hoje eu utilizo o Tracto.
Mas eu falo do Tractor porque você pode, qualquer pessoa pode fazer sua publicação utilizando o Tractor. É muito simples de fazer lá. Ele dá os layouts prontos, você vai e pega tudo e vai mudando os textos, as fontes. Então, eu fazia muito isso no começo. Só que eu não tinha uma olhada no design. Então, quando você tem um design na equipe, é outra coisa. O cara é especialista nisso. E é um outro segredo que eu trago aqui para a galera. Ah, Peixoto, você tem que aprender a comprar o seu tempo. Então, por exemplo, o tempo que eu demorava para fazer uma publicação, um design, era muito grande. Então, era melhor focar no conteúdo, que eu sou bom em produzir o conteúdo, de ter a ideia, e comprar o tempo de outra pessoa. E aí a galera tem muita dificuldade porque não quer comprar o tempo. Então, muitas vezes eu dou aqui dicas sensacionais. Aplicativo para legendar foto. Coloquei de legendar vídeo. R$ 39,90 por ano. Aí o cara pergunta, não tem nenhum gratuito? Então, cara, se o aplicativo vai sanar... Esse tem que morrer de fome. Um desgraçado desse tem que morrer de fome. Aí acontece muita gente, poxa... Tem que ter um seguidor. Aí o pessoal tem essa mentalidade ainda, a mentalidade fixa que a gente fala, né? Essa questão de tudo ser gratuito, tudo... Então, existe muito isso. E aí, quando eu comecei a fazer essa super promessa, quando eu comecei só, eu fui lá entregando conteúdo, entregando conteúdo, entregando conteúdo, entregando conteúdo. No primeiro mês, eu fiz uma loucura. No primeiro mês, eu fiz 10 postagens por dia. Então, você imagina. Eu fiz 10 postagens por dia. Então, eu não vivia... Era só... Eu peguei todo aquele conteúdo que eu tinha represado e joguei ele em 10 publicações, em 10 postagens por dia. E aí, no primeiro mês, eu atingi 10 mil seguidores. Eu digo, peraí. Rafa, mais uma parada. Você, quando saiu, você sabia exatamente ou tinha uma ideia de onde você queria chegar? Ou seja, você já tinha um objetivo claro do que você queria ou as coisas foram acontecendo? Eu já tinha um objetivo claro, porque eu estava me destacando muito no digital, eu já trabalhava com isso há muito tempo, e eu estava vendo alguns influenciadores no mercado fazendo, e eu digo, poxa, eu sei fazer melhor que esse cara. Entendeu? Bacana. Então, boa. Eu já é bom sabia, saber, porque assim, a turma fica achando muito, eu falo muito isso no meu livro, que é muito bacana conversar com um cara que tem 500 mil seguidores, né? E mais incrível ainda você tá lá respondendo, a gente conversou algumas vezes e possivelmente foi alguém da sua equipe que conversou, né? E agora eu tenho uma coisa para lhe dizer, também foi alguém da minha equipe que conversou com você. Na verdade, eu tenho 3 pessoas trabalhando comigo, que é o Bruno, o Vigato e o Bruno Vigato. Então, o Bruno Vigato e o Bruno Vigato. o Bruno, o Vigato e o Bruno Vigato. Então, o desgraçado tem que trabalhar 24 horas por dia. E falando isso, assim, tecnicamente, de maneira técnica, no sentido de, puta, eu fui respondido pelo cara que tem 500 mil seguidores. Na verdade, não era o cara, né? Mas ele foi alertado. E aí depois você estava falando comigo sem ser eu. Só que aí quando teve a primeira interação, o Bruno disse, pô, o Rafa respondeu. Aí eu disse, fala isso e aquilo outro. Então, é bacana ouvir isso de você, da resposta ser bem personalizada. Agora, voltando, 10 mil seguidores, 10 postagens, primeiro mês. E depois? Aí depois eu vi que aquilo ali era insustentável a longo prazo. Eu ia acabar ficando doente de tanto conteúdo que eu ia ter que produzir. Aí a meta do Bruno vai ser 15. Aí eu reduzi para 3 postagens diárias e eu mantive essa estratégia forte. No começo, como eu não aparecia, então o que é que eu fiz? Eu ajudei muita gente. Todo mundo que ia no meu direct e perguntava, eu ajudava. E eu ia compartilhando isso, eu ia compartilhando essas respostas e eu fui criando essa autoridade no digital, a ponto de ser convidado assim, por vários Sebrais assim, de uma vez para fazer palestras e eu ter que chegar na diretoria do Sebrae. E agora, Ronaldo, o que é que eu faço? Era o Ronaldo? Foi, era o Ronaldo Marcos Vieira e eu tive a conversa com o Ronaldo Moraes. Ronaldo Moraes. Vou mandar meu livro para você. Ele não sabe disso, mas tem o nome dele no meu livro. O Ronaldo é um grande amigo, faz aniversário no mesmo dia de aniversário do meu. E a gente teve uma empresa de pizza. Depois eu lhe conto isso offline. Depois você me conta. Aí eu falei, Ronaldo, seguinte, eu tô recebendo muitos convites. Eu adoro o Sebrae é minha segunda casa. Mas o que é que eu faço? Aí eu digo, Ronaldo, eu vou ganhar o mundo aí, eu saio e aí vou fazer palestra, treinamento todo o Brasil. Eu continuo aqui no Sebrae, mas o Ronaldo disse, faça o que seu coração mandar. E eu acho que você tem conteúdo realmente para você extrapolar aí as fronteiras de Alagoas, do Nordeste, enfim.
Então, foi uma decisão que aí eu tive apoio da diretoria, da minha gerente, a Filó, na época, a Fátima Aguiar. E aí eu disse, poxa, agora eu vou focar nisso. E aí eu virei um monstro mesmo de mais conteúdo ainda. Aí eu comecei. Aí eu produzi conteúdo, e como eu tinha essa experiência do Sebrae de muitas consultorias, então hoje, se você pegar qualquer negócio assim, Rafa, vamos produzir conteúdo, eu consigo produzir. Eu consigo Rafa, fazer. quantas horas por dia você trabalhava no primeiro ano? Juntando o Sebrae e o Dicas Digitais. Cara, pelo menos umas 12 horas, tá? Eu falo assim, 12 horas, eu acho que, porque tem as pausas também, mas vamos colocar assim, corrido assim, umas 12 horas de trabalho. Então, era algo, uma dedicação, mas é aquela coisa, né? Quando você está fazendo algo com um propósito, o seu trabalho ele fica prazeroso. Então, eu não sentia as horas passar porque eu estava tão alucinado, tão embebedecido por aquilo ali, porque aí eu comecei a fazer de uma forma muito organizada e uma forma muito prática de produção de conteúdo. Então, eu fiquei tão especialista que eu produzia conteúdo de um domingo, até hoje eu faço isso, eu tiro 1 hora por dia e eu produzo 20 conteúdos aqui por Dicas Digitais. 1 hora no domingo e eu já jogo 20 conteúdos por Dicas Digitais. Então, eu faço muito essas estratégias. Mas, claro, que você que quer começar, você que quer traçar esse mercado, uma coisa muito importante é você definir quem é a sua audiência, né? Quem são suas buyer personas. E aqui no Dicas Digitais, todo o conteúdo eu só entrego para 3 pessoas, tá? São 3 pessoas que eu entrego todo esse conteúdo de Dicas Digitais. O primeiro é o Júnior. O Júnior ele tem 22 anos de idade, ele está terminando a faculdade de Publicidade e Marketing, ele faz estágio e ele busca o Dicas Digitais para saber como ter informações para o dia dele da faculdade, para as coisas que ele está fazendo na faculdade. A segunda pessoa que eu tenho é a Malu. Ela tem 29 anos de idade, ela tem uma loja de sapatos e ela busca o Dicas Digitais para saber como vender pela internet. E a minha terceira pessoa é o João, ele tem 34 anos de idade, ele é dono de uma agência de publicidade e ele busca o Dicas Digitais para ter informações mais técnicas. Então, todo o meu conteúdo é entregue para 3 pessoas. Eu não saio do foco. E eu tenho algumas estratégias muito fortes para me tornar próximo da galera. Como eu sei que o meu público maior são dos milênios, as pessoas que nasceram entre 1980 e o ano 2000, eu entrego muito conteúdo de nostalgia no Dicas Digitais. Então, eu brinco muitas vezes colocando lá um celular antigo, eu brinco colocando a enciclopédia Barça, eu brinco colocando algumas coisas antes na internet. Isso aí gera o rapport, gera a conexão com a minha audiência, e eles têm o Dicas Digitais como amigo deles. E isso... Desculpa interromper. Se eu deixar, o Rafa passa 2 horas falando. Viu? Passa. E é por isso que eu gosto. Primeiro eu quero mandar um beijo para a Vanessinha, a Rocha lá, que era do Sebrae, uma grande amiga do Rafa também, que ela está mandando aqui um beijo para a gente, Rafa. Vanessinha, um beijo para você, querida. Essa questão das personas, e o Paulo Faustino falou há pouco com a gente também sobre isso. Quer dizer, a Malu, ela não existe, o João, ele não existe, são personas que você criou. Né? A Nanda estava até agora há pouco tempo falando também da questão das personas. Mas eu acho que a grande vantagem, e vou passar a bola de novo para o Rafa falar, mas o grande lance do Rafa é a maneira simples pela qual o Rafa se comunica. Eu acho que isso é o mais brilhante do Dicas Digitais, é que ao invés de todo mundo falar de personas como todo mundo fala, você não só falou de criar persona, e possivelmente deve ter gente que não está tão atento à live, certo? E quem está atento à live tem que colocar o coraçãozinho para a gente ver se está atento. Que não está tão atento à live que a pessoa deve ter... Pô, quem é essa Malu? Quem é esse... Sabe, você falou coisas aqui em relação à persona que caiu uma ficha para mim, que antes não tinha caído. Assim, óbvio que eu sei o que é persona, óbvio que... Mas assim, a ficha... caiu, e pessoal, quem não entende o que é ficha, que na época tinha um negócio de orelhão e tal, depois eu conto para vocês. Mas a ficha caiu. Então, o Dicas Digitais tem essa pegada muito bacana, e o Rafa tem essa cara, né? Essa pegada de descomplicar o marketing. Eu coloco isso, tá? Porque tem muita gente que fala bonito, né? As pessoas, isso aqui e tal. O meu papel do Dicas Digitais, por isso também do sucesso, é descomplicar o marketing. Então, por exemplo, eu vou fazer uma técnica aqui para descomplicar suas personas. Se eu falar para você que o Júnior existe, a Malu existe e o João existe. Eles existem. Lá no começo, no primeiro mês, quando eu publiquei 10 vezes por dia,
chegou um cara chamado Júnior, veio falar comigo no direct e veio agradecer porque aquela publicação ele apresentou na faculdade dele. Então, aí eu peguei, conversei com ele informalmente e tracei a persona do Júnior. Até hoje é a foto do Júnior lá de 2016. Aí eu chego, a Malu, uma pessoa que vendia sapatos, entrou em contato comigo para agradecer realmente por ter comprado tal. Então a Malu existe. Só que eu não mostro quem é a pessoa. Então por isso que eu coloco o nome, só o nome o primeiro nome da pessoa. Então a Malu existe e o João existe. Eles entraram em contato comigo no primeiro mês. E aí, informalmente, porque eu acho que é muito mais eficaz, eu conversei com essas pessoas e digo, pô, tá aí. As três pessoas que estão mais entrando em contato comigo são essas de aqui. E não importa se você tem 60 anos. Se você procurou o Dicas Digitais para saber como vender pela internet, você é maluco. Não importa se você está fazendo um doutorado com 40 anos. Se você procurou Dicas Digitais para saber alguma informação para o seu doutorado, você é o Júnior. E não importa se você tem 50 anos de idade e você buscou dicas digitais para ter uma informação técnica, você é o João. Então, quando eu descomplico tudo isso, eu vou lá e vou no dedo da ferida. E é como se essas pessoas estivessem no deserto e eu estivesse passando com um copo de água na frente de cada uma delas. E uma hora ela vai beber da minha água. E quando ela bebe da minha água, ela entra numa jornada de compra e ela vai receber tanto conteúdo, vai ser um over delivery, uma entrega tão grande, que uma hora ela vai estar até encabulada de não comprar um curso meu. Porque ela vai, poxa, se esse cara entrega tudo isso de graça, imagina pagando. Então, quando eu faço essa sacada, quando eu faço essa estratégia, eu tenho a minha audiência na minha mão. Então, eu vou brincando com as publicações, eu vou brincando com as lives, eu vou brincando com minha comunicação, e isso me torna hoje uma das principais referências nesse mercado através do conteúdo. Você falou, foi engraçado, porque a primeira pergunta, quando você estava falando da Malu, primeiro estão me sacaneando, me chamando de Faustão. Isso é uma sacanagem, mas enfim. E ainda bem que é porque eu estou interrompendo, não é porque eu estou gordinho. Você falou das personas, do Júnior, da Malu e do João. Né? Aí, de repente, você falou assim, putz, mas não tem a ver com a idade, tem a ver com a demanda, né? Com a necessidade que eles precisam e que eles têm em relação à entrega, ao conteúdo que eles querem. Como criar uma demanda? Porque, vamos lá, eu estou dando muito exemplo aqui, dei pouco exemplo do mercado imobiliário, vou dar agora um, e vou dar um outro exemplo de uma loja, né, de uma irmã minha, que é só digital e que é a Bebê Engravatado. Né? E que eu acho muito bacana, eu sou fã dela, por isso que eu fico falando aqui. Mas, assim, a persona quem é? No caso da Bebê Engravatado, é a mãe de 30 anos, com um filho de 2 anos de idade, ou é qualquer mãe? Quem vai comprar um imóvel? Tem muita gente, tem pessoal da área de saúde, tem muitas pessoas aqui assistindo a gente. E quando a gente fala de persona, eu mesmo falei, pô, eu adoro dicas digitais e não tenho 34 anos. Pô, o Rafa pisou na bola. E, na verdade, você logo depois respondeu. Como criar efetivamente essa persona, Rafa? Vamos lá. Já que você falou da área de imóveis, aí eu sei que vocês estão na área de imóveis, eu vou contar a história que como eu vendi um apartamento via Stories para uma consultoria que eu prestei aqui e eu vou explicar essa questão das pessoas. Primeiro, tem algumas formas de você criar a sua persona, tá? O seu cliente ideal. A sacada, a dica matadora que eu passo para você é coloque entre 3 a 5 pessoas no máximo. Não faça mais do que isso, porque senão seu conteúdo vai ficar geral, você vai ficar dando tiro para tudo que é lado. E você tem que focar, tá? Você tem que focar. Então, existem algumas formas. Para quem está iniciando e ainda não sabe quem é sua persona, você pode criar um formulário no Google Forms e fazer umas perguntas gerais para o pessoal. Só que para você fazer essas perguntas, você tem que dar alguma recompensa digital para aquela pessoa. Não adianta você colocar só as perguntas, a maioria das pessoas não vão responder em branco. Então, você vai lá e coloca um formulário com alguma recompensa, algum e-book, alguma coisa que ela vai ter em troca. Se você ainda não tem nada, você está começando do zero. Se você já está um negócio que já está rodando, você vai pegar as principais pessoas que estão curtindo, comentando, entrando em direct com você e vai informalmente vasculhar o perfil do Instagram daquela pessoa. E aí você vai levantar algumas informações, conversa com ela, pergunta se ela está gostando, e aí você vai... Mas isso você falando
E pessoal, não estou dando de Faustão, não, tá? Eu estou querendo tirar dúvida mesmo. Você está falando o seguinte, pô, Peixoto, então pega quem tem mais curtindo. Só que, de repente, quem está mais curtindo não é uma pessoa que eu queira como público-alvo. Então, na Como verdade, eu estou me público-alvo. comunicando errado. Né? Então, você está falando assim, Isso. como criar a persona de forma ativa e como criar a persona de forma passiva. E aí eu vou Isso. lhe dar mais trabalho para você explicar um e outro. Tá. Então, quando eu falo isso, começando do negócio, eu posso fazer um estudo de buyer persona, aí eu faço o formulário, faço tudo certinho, vou perguntando. Como eu já tenho muita experiência, eu já rodei já vários perfis, a forma mais direta e mais fácil de fazer foi com essas conversas informais. E aí eu tenho que direcionar muito bem para ver se os padrões se repetem. Então, o cara que está me perguntando sempre no direct, será que ele tem alguma coisa em comum com aquela outra pessoa? Isso aí depende de gênero? Não depende de gênero, não depende, depende de hábito de consumo. A pessoa, a experiência que aquela pessoa tem de usuário. Você tem Aí o que, que algum eu fiz? formulário padrão que você usa, que você sugere? Tenho. Lá no meu curso eu ensino isso para fazer isso de forma informal. E o que é que eu faço, por exemplo? Aí eu gostei do Júnior. Aí eu fui lá, conversando com ele, eu vi que vários Júniors eram representados pelo Júnior. Várias pessoas que iam buscar informação. Eu já ajudei gente de mestrado da Federal do Rio Grande do Sul. Eu já ajudei projeto de doutorado sempre como se fosse para o Júnior, para o cara que está terminando a graduação. Porque está ajudando. Então, o que é que eu fiz? Quando eu vi que esse padrão estava se repetindo e esse Júnior estava muito atento, mandando muita mensagem para mim, tirando muita dúvida, eu fui lá, informalmente, tirei um print da foto dele, coloquei aqui no centro do meu planejamento e coloquei Júnior, 22 anos de idade, hábito de consumo solteiro, consome isso na internet. Quais são as dores do Júnior? Júnior não tem pouco dinheiro, a Júnior não tem tempo. Quais são a situação de prazer do Júnior? Quais são os hobbies? E aí eu faço um grande mapeamento. E o que é mais interessante? Quando eu estou planejando o meu conteúdo, e aí eu estou me inspirando em várias publicações, vários artigos, várias coisas que eu estou buscando, eu tenho uma parte do Júnior, uma parte da Malu e uma parte do João. Então, eu estou pesquisando agora na internet. E aí eu encontrei um conteúdo de, poxa, isso aqui é a cara do Júnior. Aí eu dou um print, jogo lá e eu digo, eu vou trabalhar esse conteúdo melhor. E dessa forma, eu consigo hoje atingir essas três pessoas que representam aí a grande parte da minha audiência e, como consequência disso, eu consigo me posicionar como autoridade. Mas veja, a entrega do conteúdo é massivo. E Cara, mas quando eu faço... a criação sua é ridiculamente simples, como tudo que você faz. É E simples, é muito complicado. isso é simples é muito complicado, né? Simples é mais, né? A gente sempre fala isso no Nossa digital. senhora, menos é mais, exatamente. E aí, deixa eu falar, é interessante que eu fiz uma consultoria para uma empresa chamada Consultora Rocha, aqui, uma consultora que vende Minha Casa Minha Vida. E aí, a gente criou 5 personas para ele, tá? Então, uma das personas, como é Minha Casa Minha Vida, era o frentista, e o frentista, ele buscava o perfil da Rocha porque ele sonhava em ter um apartamento próprio e ele estava juntando uma grana para conseguir isso. E o que é que aconteceu? No dia da assinatura da Caixa, do contrato da Caixa lá, com várias pessoas que vão assinar o contrato da Caixa, né? Várias coisas, entra o cara, exatamente a pessoa que eu tracei 8 meses atrás. O cara vestido de frentista foi lá assinar o contrato da Caixa. Por quê? Porque a gente entregou um conteúdo tão legal, que o cara se conectou com isso. Então, é muito interessante esse estudo das pessoas, isso é muito poderoso. E aí, eu comecei a fazer o seguinte, eu encontrei essa estratégia para esse perfil da Consultora Rocha, e aí eu vi que as pessoas gostavam de mostrar montando o apartamento. Então, eu fiz, por exemplo, um destaque para todo mundo que comprou um Rocha e estava dizendo dicas de decoração. E isso começou a ganhar muita autoridade para o perfil. E o perfil tinha 9.800 pessoas e eu consegui fazer uma venda direta nos stories de um apartamento, baseado na técnica AIDA, que você deve conhecer, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei lá o seguinte, pegando as dores das minhas pessoas. Você tem um sonho de realizar, de comprar casa própria? E coloquei sim ou com certeza. Então, eu coloquei na atenção, na chamada da atenção, coloquei uma enquete sim ou com certeza. Por que eu não coloquei sim ou não?
Se eu coloco sim ou não, ia ter alguns engraçadinhos que eu ia colocar não. Então, eu testei logo a mensagem positiva desde o início. Aí, depois, eu gerei o interesse. Eu coloquei, olha, chegou agora um novo empreendimento reserva do parque e, melhor, com varanda. Então, estou gerando o interesse para minha audiência. Aí, depois, eu cheguei e eu mostrando as fotos. Estava mostrando as fotos do empreendimento. Aí, depois, eu cheguei... Qual seria o seu amigo que você iria convidar para tomar uma cerveja na sua varanda? Aí coloquei a foto da varanda e uma foto da cerveja. E aí eu começo a trabalhar o desejo. Quando eu comecei a fazer isso, eu joguei prova social. Depoimento de clientes, mostrando os clientes satisfeitos. E eu coloquei um vídeo desse frentista. Eu tenho até nas minhas aulas que eu mostro o vídeo dele. Ele dizendo assim, eu agradeço a construtora Rocha porque eu estou realizando meu sonho. E era uma pessoa que eu tratei lá atrás. Aí eu joguei desejo, prova social, prova social, prova social. No final, eu matei o desejo mais forte das pessoas, que é comprar a obra e a obra ser entregue no prazo. Então eu falei, você sabia que a nossa fama é entregar a obra sempre antes do prazo? Aí coloquei sim ou com certeza de novo. Aí o cara marcou sim ou com certeza. E no final, como eu não tinha 10 mil seguidores ainda, eu fiz uma mensagem bem simples. Então já que você está sabendo de tudo isso, manda um direct para nós, para você ganhar agora uma super oferta que a gente estava oferecendo, se não me engano, na televisão, para quem comprasse. E aí o que aconteceu? A gente recebeu em um perfil com 9.800 pessoas, 26 directs. Desses 26, 4 propostas foram para a caixa e a gente fechou uma proposta partindo dos stories. Porque eu joguei ele numa jornada de atenção, interesse, desejo e ação, sabendo principalmente as dores do cliente. Então, quando eu faço isso, não importa o perfil que seja, se é um perfil de uma construtora, se eu vou vender um apartamento, eu já vendi carro, moto dessa forma, eu já vendi curso dessa forma. Então, como é que você sabe que você errou na persona? Ou seja, você falou do dicas digitais e aí no ativo, né? Vamos. Você foi naquele momento você foi passivo. Você começou a ver o Júnior, perguntou, são esses caras que eu vou, tem a ver comigo? Porque imagine só, eu tô fazendo posts no meu Insta, por exemplo, e de repente quem me segue são velhinhas de 92 anos, porque por alguma coisa que eu não sei, que cargas d'água eu estou colocando, são elas que seguem, mas não são essas pessoas que eu quero. E também não é um cara de 15 anos de idade. Não me interessa esse cara de 15 anos, mas eu só estou atingindo esses caras. Então, como é que eu sei, primeiro, que eu errei na persona? Eu parto do objetivo da minha empresa. Putz, eu quero vender para pessoa que é ética, para pessoa que isso. Como é que eu faço isso daí? Além do curso, que eu preciso falar com você sobre o seu curso, e estou com uma ideia aqui, já vou passar depois uma mensagem para você, para a gente trocar um telefonema, que eu quero criar uma coisa específica para a gente na Remax, se você tiver interesse. Mas como é que eu sei que está errado? Entendeu? Como é que eu sei que eu errei na persona? A persona é sempre algo mutável. Nessa construtora, a gente iniciou com um projeto para atingir as pessoas da classe mais C e D, e depois a gente mudou para um público maior e a gente teve que mudar as personas. Primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que deixar suas personas abertas. Então, você não pode dizer assim, eu vou só atingir essas pessoas, essas aqui, essas aqui. Se por acaso você mirou a lua e acertou uma estrela, que nem diz a música, né? Você tem que começar a adaptar o seu conteúdo se aquilo ali for interessante para você. Então, você está produzindo conteúdo aqui. De repente, eu estou vendo que tem muito fotógrafo curtindo aqui o Dicas Digitais, interagindo. Eu posso adaptar um conteúdo para fotógrafo e criar uma nova persona. Mas... Ou descartar aquela persona, né? E descartar. Você não pode ficar preso à sua estratégia. As pessoas que conseguem resultados no digital, elas estão sempre mudando a estratégia, estão sempre aprimorando as estratégias. Então, se você quer ir além, se você quer ir buscar, você nunca... É aquela coisa que você tem que ser muito Sócrates, né? Só sei que nada sei, e entender que o conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe de nada, geralmente. Principalmente quando você prevê uma estratégia como essa. Então, por exemplo, eu estava com uma linha editorial completa, e aí eu tive que mudar toda a minha estratégia agora para as pessoas que estão trabalhando em casa. Então, eu faço essa adaptação para a minha persona. E quando eu consigo entregar isso, quando eu consigo entregar esse valor, o que é que acontece? As pessoas elas ficam me tendo como referência, como autoridade. E aí fica muito mais fácil. Então, você não pode deixar um estudo engessado de persona.
O estudo ele tem que ser adaptado. Até porque existe a jornada do cliente. E a gente tem, nessa jornada, momentos da verdade. Então, por exemplo, você vai no meu perfil e não encontrou algo que lhe interessasse. Então, é o momento da verdade, você deixa de me seguir. Eu publiquei alguma coisa que não conectou você, você deixa de me seguir. Então, você tem que mapear, geralmente, essa jornada do cliente, de onde ele está até, a gente chama isso de funil, né? Topo do funil até fundo do funil, para você entender como é esse passo a passo. E nessa estratégia, a persona ela nunca pode ser fixa. Então, você pode mudar. Eu não mudei do Dicas Digitais porque eu acertei na veia. Mas em vários outros perfis, o da construtora mesmo eu mudei. Um outro de estética que eu fiz, a gente teve que mudar. O próprio Sebrae, a gente mudou várias vezes as pessoas que tinham lá no Sebrae. Então, você precisa entender muito bem da sua audiência para você determinar a sua O estratégia. pessoal está aqui falando, Rafa, primeiro todo mundo elogiando você muito. O pessoal está falando aqui, não, alto padrão é diferente e bem específico. Não, não é. Você tem a persona do cara de alto padrão, não é isso, Rafa? Se o cara, por exemplo, imóvel. Se o cara vai comprar um imóvel de 20 milhões, e a pessoa não entende nada de marketing digital. Nada, zero. Mas estou falando isso porque um extraterrestre, o ET, do filme ET, é uma persona. Ele pode não existir, mas é uma persona. O cara alto padrão, como é que eu faço? Vai mirar no cara de alto padrão. Quais são as características daquele cara de alto padrão. Não é isso, Rafa? E aí eu quero fazer isso. Beleza. Então, eu queria só... A gente tem aqui mais 13 minutos. Eu queria fazer algumas perguntas, inclusive ouvir um pouco as suas opiniões. E aí a gente vai ter que ser bem rapidinho, porque está acabando, infelizmente. Depois a gente faz outra live aí com a galera. Vai pra frente. Vamos marcar. Uma rede social só ou várias? Para quem está começando, qual é a sua visão? Ou uma, depois outra, como é a... Eu trabalho numa coisa que eu chamo de império de conteúdo. Então, para mim, o meu castelo é o Instagram. E aí eu atraio essas pessoas para o meu Instagram e aí eu jogo essas pessoas para outros canais. Então, eu tenho Pinterest, eu tenho YouTube, eu tenho Telegram, eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook, eu tenho site. Então, se você quer começar, comece porque você tem mais facilidade de crescer organicamente. Para mim, é o Instagram. Então, eu trabalho isso, atraio as pessoas com o meu conteúdo, conteúdos virais para atrair, e depois eu espalho essas pessoas para outros canais. Nesse um ano e meio, no primeiro ano seu de trabalho, você só tinha Instagram ou já tinha Facebook, blá, blá, blá? Tinha Instagram, tinha Facebook e tinha a WhatsApp. Então, eu fazia muito conteúdo por lista de transmissão também no WhatsApp. Aí depois eu fui adaptando. Hoje eu atuo muito no Telegram, atuo muito no YouTube. Então, eu vou adaptando. À medida que eu vou crescendo e eu vou trazendo outros parceiros, por exemplo, vídeo no YouTube. Se eu fosse parar para editar um vídeo no YouTube, eu ia perder o time do Instagram. Aí eu contratei alguém que me grava e aí ele edita os meus vídeos e coloca os vídeos na plataforma. Então, depende muito da sua força. E o que eu recomendo é que você tenha um site, porque o site é a sua casa. E pode cair o Instagram, pode cair o Facebook, mas você vai continuar na sua casa. Tá. A segunda pergunta, e depois eu quero algumas indicações suas de livro, podcast, e quero que você... Aliás, eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, você tem muitos cursos, eu vi que você tem uma infinidade de cursos, eu queria que, por favor, você escolhesse o melhor que você acha para a turma que está ouvindo isso que a gente está ouvindo, e eu queria que você me mandasse, a gente vai trocar aí celular, enfim, mas se você me mandasse, que eu queria postar hoje ainda, e eu estou pedindo ao pessoal para ir para cada um de vocês aí, quem tiver interesse em saber das dicas e tal, para a gente não ficar repetindo, ativa a notificação, tá? Dos meus posts, que eu vou colocar hoje isso com o Rafa. Dicas... primeira coisa, depois eu vou perguntar livro, podcast e filme, que tenha na sua cabeça que você goste, e eu queria saber o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu estava discutindo isso com o Paulo Faustino e queria ouvir um pouco a sua opinião. Eu falo por exemplo, eu estou fazendo uma live de marketing digital, vou fazer uma de relacionamento franqueado-franqueador, uma de negociação, uma de... Enfim, várias maratonas, tá? O meu filho está chorando aqui, eu tô completamente... Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Estou sem raciocínio. Mas, enfim. E aí, eu quero fazer uma live com cozinha, que eu adoro cozinha, eu adoro
quero chamar um chefe e falar um pouco lá. Essa questão de eu estar falando para, de repente, muita gente diferente não cria ou deixa de criar uma autoridade? Qual é a sua visão em relação a isso? Ou seja, o corretor de imóveis, ele deve falar só sobre imóveis, sobre as coisas, ou ele pode falar do mar, pode falar, sei lá, do que? Eu vou responder isso de uma forma técnica e depois eu vou dar vou descomplicar. Primeiro, nos meus estudos, muita gente perguntava para mim, Rafa, o que é que eu faço para ganhar dinheiro na internet, lá no Sebrae? Rafa, o que é que eu faço para ganhar dinheiro? Era uma demanda gigantesca do pessoal que chegava lá para conversar comigo. E aí eu li um livro chamado O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petrie. Então até depois eu vou tentar fazer uma live com ele. E aí ele pergunta 3 coisas, tá? Primeiro, qual é o seu talento? O que é que você é bom? Óbvio, qual é o nome do livro? O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petrie. O Óbvio que Ignoramos, beleza. E ele primeiro pergunta, qual é o seu talento, tá? O que é que você faz melhor do que 1 milhão de outras pessoas? O segundo é, você é apaixonado pelo que você faz? E o terceiro é, como é que você vai gerar renda através do que você tem talento e é apaixonado por fazer? Se você faz isso, você tem um bom Ikigai, né? Termina sendo o Ikigai. É o Ikigai. Descomplicado, né? Como eu gosto de trazer. E aí você já tem uma boa base para você ir para a internet. Essa questão de foco, tem até um livro chamado aí também A Cauda Longa, do Chris Anderson. Quanto mais você segmenta, quanto mais você nicha, mais você tem resultados na internet. Mas o que é que eu trago aqui de prática para vocês? Eu acho que o seu perfil, o seu negócio, ele tem que ser um grande almanaque. O Dicas Digitais hoje é um almanaque do mundo digital, do marketing digital. E nesse almanaque eu tenho várias séries de conteúdo. Então o que você está fazendo aí é criando um grande almanaque com várias opções, séries de conteúdo para você trabalhar. E quando você faz isso, você consegue entrar em algumas áreas e conversar, você começa a se posicionar como autoridade mais ainda. Então não é muito você ficar só naquela, eu vou vender imóveis agora, então não vou falar sobre gestão, eu não vou falar agora sobre marketing. Então, um processo de construção de autoridade é você mostrar também que você consegue falar um pouquinho de cada assunto e trazer a ajuda, a pequena vitória para a sua audiência. Então, quando eu faço isso aqui no Dicas Digitais hoje, eu entro em assuntos como criatividade, eu entro em alguns assuntos, às vezes, como investimento, eu entro em alguns assuntos que não é da minha zona de conforto, mas para a minha audiência, vendo a minha persona, eu acho que aquilo ali é legal, deu match com a minha persona, eu entrego o conteúdo. Muito bom. Rafa, fala para mim, você falou, já deu dica de 2 livros fantásticos, mas fala assim, o livro da tua vida, qual é? Cara, o livro da minha vida vamos lá, porque é muito complicado, mas eu acho que é o Quem Pensa Enriquece do Napoleão Hill. Napoleão Hill. Tá? Boa. Eu acho que esse é sensacional para você mudar, desbloquear sua mente para passar para outras etapas. Aí depois alguma dica de podcast? Tem. Eu adoro o Senta Aí, do Vini. Depois eu falo para você. Eu gosto de muitos podcasts aqui, mas como eu preciso muito da criatividade e está saindo um pouquinho dessa seara do digital, eu estou até depois lançando o meu podcast. Eu já fazia o WhatsApp antes do podcast, que era gravar áudios em WhatsApp e mandar para 3.000 pessoas que eu tinha na minha lista. E aí, podcast, né? O que é que eu gosto bastante? O Nerdcast, tá? O Nerdcast que sai um pouquinho do meu pensamento. Eu gosto muito do Guncast, do Murilo Gun, já palestrei com ele, já troquei algumas ideias com ele. Também para sair muito da mentalidade só do digital, do fazedor, e trabalhar mais esses inputs criativos. Então, eu gosto muito de estar vendo algo que não está muito na minha área, mas aí funciona bastante para mim. Filme, cara, eu gosto muito dos Piratas do Vale do Silício, quando conta toda aquela guerra lá do Steve Jobs com Bill Gates. Então, eu modelo muito algumas coisas do Steve Jobs e gosto muito do livro A Procura da Felicidade, do Chris Gardner, né, que fala que o Will Smith faz, que é muito legal aquele filme. Então, eu acho que esses filmes aí, tanto a motivação quanto alguma coisa mais técnica, eu acho que tem muito a ver também. Fala um pouco, Rafa, rapidinho, que a gente já está acabando. Fala um pouco dos cursos que você tem desenvolvido, para quem e eu quero que você mande um deles para a gente, mas fala um pouco disso para a gente, por favor. Bom, hoje eu tenho alguns treinamentos, tá? Eu tenho imersões digitais, que é até 40 horas de conteúdo de presencial. Eu tenho um curso de anúncios, eu tenho um curso de conteúdo, eu tenho um curso de Instagram, eu tenho um curso de marketing digital.
Então, hoje eu indico muito, que é o que eu estou até deixando só ele agora, que é o curso Instagram de Resultados, que eu mostro toda a jornada do Dicas Digitais e o que é que eu fiz desde o começo até hoje, ser o maior perfil de marketing do Brasil, passando por todas as etapas do que eu fiz, mostrando como é que eu configurei minha mente, meu mindset, depois entrando no planejamento de conteúdo, entrando nessa parte de estratégias como personas, entrando na parte de mostrar um perfil do Instagram, o que é que você deve fazer, mostrando os hacks, as técnicas avançadas. Então, esse curso, eu acho que ele é crucial para todo mundo que quer entrar na internet. E só para você ter ideia, hoje eu estou batendo 3.000 alunos nesse curso e a galera é um feedback assim massivo de agradecimento, de pessoas que conseguiram resultados. Toda hora eu estou recebendo muito elogio com esse curso. E é isso, né? Só para mostrar aqui para a galera, tudo que você quer ser hoje, não importa de onde você veio, né? De onde você está. Se você está aqui no sertão de Alagoas ou se você está morando em São Paulo, em Nova York, o que é que seja. O que importa hoje na internet é o seu conteúdo. Então, de onde você quer estar até onde você quer chegar, você tem que percorrer um caminho, uma trilha. E essa trilha, ela passa pela constância. Você tem que ser constante e ajudar as pessoas diariamente. Você vai ajudando as pessoas, ajudando as pessoas. E claro que você, para esse processo todo, você precisa ter muita sede. E essa sede, que a gente chama até o stay hungry, que o Steve Jobs fala, é a sede do conhecimento, de buscar sempre estudar, de buscar sempre evoluir, e principalmente nesse tempo que é o tempo de ressignificar o seu negócio. Quem são os seus mentores, Rafa? A gente tem pouco tempo, está faltando 2 minutinhos para cair. 2 minutinhos, né? Mas meus mentores, quem são os tá? mentores de onde você busca tanto conhecimento como você tem? Vamos lá. Eu bebo muito conteúdo do Tim Ferriss, que para mim é um dos caras mais fortes aí que tem no marketing digital. Hoje ele não faz muita coisa, mas no início, com aquele livro Trabalhe 4 horas por semana dele, eu gosto muito da sacada do Gary Vee, que é um empreendedor que você já foi aí para a palestra com ele. Eu gosto muito também de termos de conteúdo, de densidade de conteúdo do Neil Patel. Então eu bebo muito nessas 3 fontes de conteúdo para estar me inspirando, para estar buscando várias estratégias como essa. E assim a gente vai produzindo conteúdo, vai entregando, vai distribuindo conteúdo. Bacana, Rafa. Rafa, super obrigado. Quero dizer que sou seu fã de carteirinha. Fiquei mais ainda com essa conversa que a gente teve. Eu acho que vai aí nascer uma grande amizade. Quando eu for a Maceió, quero ver se a gente toma um café, se a gente toma uma cerveja. Eu vou sempre a Maceió, porque minha filha mora aí, minha família mora aí. Eu queria agradecer de coração a você pelo carinho que você teve de nos atender. Sem dúvida nenhuma, o pessoal está gostando pra caramba. Então, eu quero ver se a gente faz de maneira muito simples, mas eu queria desenvolver alguma coisa para a Remax Brasil, uns primeiros passos no Instagram, enfim, junto com todos os outros. Eu só chamei fera, só chamei gente muito boa, cada um com uma característica muito positiva, e eu estou muito contente de você ter atendido o nosso convite. Obrigado de coração. Show. Eu que agradeço o convite. Pode me chamar para compartilhar conteúdo quantas vezes quiser. É o que eu mais faço aqui. E essa é a minha proposta, minha missão de vida, ajudar as pessoas. Afinal, quem ajuda as pessoas vende mais. Sem dúvida nenhuma. Rafa, obrigado. Manda no direct o seu telefone, eu mando o meu depois para você e vamos trocar ideia. E logo mais, Rafa, a gente vai ter, não sei se você conhece, o Camilo Coutinho, que é Conheço, o Camilo Coutinho de videomarketing, ele é o cara, tá? O cara é muito bom. É o cara que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. O Camilo Coutinho vai estar com a gente daqui a 1 minuto. É o tempo, Rafa, de eu fazer só um xixi e voltar para cá. Tá bom? Show. Um beijo no seu coração. Forte abraço. Obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.